Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric da EducPay e a gente está aqui hoje gravando um episódio especial aqui na Impacta, um episódio completamente diferente. E a gente tem aqui o Marcelo Esteves e também o Marcelo Pirozelli, que a gente vai bater um papo falando sobre síndrome do impostor. Essa síndrome acontece com um monte de gente que está no começo de carreira e a gente vai dar dicas aqui para você, então acompanhe a gente até o fim para você entender como você pode vencer essa síndrome, como você pode se dar bem na sua carreira desde os seus primeiros passos, desde quando você entra na empresa. Nesse momento eu faço um convite para você baixar o aplicativo da EducPay e lá você tem acesso a uma infinidade de cursos, inclusive a uma campanha especial aqui da Impacta para você que quer uma carreira dentro da área de tecnologia. Tem um desconto especial de 10% nos cursos da Impacta e você pode acessar através do QR Code que está aqui. Vem com a gente, hoje a gente vai ter um bate-papo de alto nível aqui. Eu quero que você seja de verdade impactado e que isso possa transformar a sua vida e a sua entrada nas empresas, que você possa se sentir cada vez mais fortalecido na sua jornada e na sua carreira. Estamos aqui, então, com o Marcelo Esteves, que está aqui comigo, e temos o Marcelo Pirozelli. Esteves, vamos lá. Quem é você? De onde você veio? Conta para quem está assistindo aqui um pouquinho de você, porque a gente aqui já conheceu um pouquinho nos bastidores. Legal. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Impacta e EducPay pela oportunidade de participar do podcast Legal. com vocês. Bom, meu nome é Marcelo Esteves, eu sou um profissional de recursos humanos, tenho alguns anos de experiência e passei por algumas empresas, como Coca-Cola, KPMG, Revlon. Espero contribuir bastante com o papo aqui. Estou bem animado para poder interagir aí com vocês e com o público. Muito obrigado. Agora, sua vez, outro Marcelo. Beleza. Bom, minha carreira, acho que o fio condutor da minha carreira é desenvolvimento humano. Eu passei metade da vida no mundo corporativo aí, basicamente na Globo e no Itaú, e a outra metade empreendendo, produtora de vídeo, agência de marketing, muito focado em vídeos com foco na aprendizagem, seja vendendo ideia para colaboradores ou treinando clientes, né? Então, assim, esse é o meu perfil e graças a esse perfil eu acabei chegando na Impacta por uma ação de consultoria e montamos um núcleo de carreiras, comecei a dar aula de soft skills e acabei me enveredando mais aí nesse mundo da educação, que é uma coisa recente na minha vida, assim, é uma coisa que vem aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, né? Então, quando vocês me convidaram e o tema que a gente vai tratar aqui é Síndrome do Impostor, primeira coisa que me passa à cabeça foi essa sensação que eu tive há 4 anos atrás, né? Será que eu consigo ainda me sair bem como um professor? Será que eu sou o cara certo para entrar numa sala de aula, apesar de 30 anos trabalhando com desenvolvimento humano, treinamento e tal, formando equipes com centenas de pessoas, acostumado com gente em sala de aula, né? Mas é uma coisa diferente, né? Outro público-alvo, nunca tinha falado com, sei lá, uma pessoa que é menor de idade dentro de uma sala de aula, né? Então, acho que esse assunto que a gente vai tratar aqui, ele é um assunto que não é só para quem está começando a carreira, é para todo mundo, é a vida inteira, né? Então, tô bem curioso aí de ver o que vai sair desse nosso papo hoje aqui. Eu também. Acho que vai ser muito útil. E cada vez que a gente entra numa empresa, a gente está recomeçando uma parte da sua carreira, né? Então, ter a insegurança, ter aquele receio de dar o primeiro passo, não sabe como é a cultura. Então, é muito importante saber que isso é normal, né? É normal, faz parte do jogo, e quando você não tiver isso, você praticamente morreu, né? Porque é normal ter ansiedade, isso faz parte do aprendizado. Cada vez que você entra em algum lugar novo, não só no início da carreira, é um novo aprendizado. Eu sempre falo que você tem uma caixinha, você pega toda a tua experiência quando você vai entrar num lugar novo, guarda ali um pouquinho, vai aprender onde você está. É normal você não saber, né? O que serve numa empresa nem sempre serve na outra empresa. Então, isso é muito comum acontecer e não é motivo para você ter uma síndrome do impostor por conta disso. Né? Então, e tem um negócio interessante. Desculpa, vamos lá. Não, tem um negócio interessante, pegando um gancho no que você está falando, Marcelo, que é que a gente fala carreira assim, né? Sei lá,
três talvez geração X aqui. É Eu tô é ali, muito fácil. beirando a Y ali, bem no comecinho. Tá, não. Então tá bom. Mas, enfim, a gente se acostumou a falar a carreira, né? Quando, na verdade, o papo agora é outro, né? São as carreiras, né? Sim, Exatamente. Quantas sim. carreiras diferentes a gente vai percorrer ao longo da vida, né? Então, muda muito, né? Muda muito até por uma questão de condição geracional. Fiz um estudo recente e apresentei de tempo que as pessoas permaneciam na empresa. Geração X, se a gente pode assim chamar, ficava em torno de 14 a 15 anos numa empresa e isso para ela era um troféu. Depois pulou para a geração Y, os dados mostram que já caiu para 8 anos mais ou menos a permanência dela. E agora, independente da geração, porque isso está intergeracional, as pessoas estão ficando em média de 2 anos em cada empresa. Então tem algo acontecendo, tem algo diferente acontecendo, né? Dentro das empresas que as empresas precisam entender o que está acontecendo e está muito alinhado, né? Aqui a gente tem hoje o bate-papo clássico do Nafacu, que é trazendo quem é do ambiente de RH, mostrando o que de fato o RH busca, o que ele entende sobre isso, o que você precisa saber do ponto de vista de RH, mas também o viés da escola, da instituição que ensina a você a se preparar para as melhores vagas, né? Então, o que é legal que a gente vai colocar aqui partindo do pressuposto que, em média, hoje, 43% dos jovens sofrem com essa síndrome do impostor quando entram numa empresa. E eu falei jovens, mas pensa no sentido amplo da palavra do jovem, porque tem gente que pode ser jovem há mais tempo, igual a gente que está aqui. Então, essa sensação de será que eu dou conta? Será que de fato eu sou bom mesmo? Não acontece só com você que está entrando, que está buscando o seu primeiro passo na carreira, mas aqui com os nossos entrevistados aqui, os Marcelos, eles falam assim, ó, Os Marcelos. já aconteceu isso. Então, é muito importante a gente dar um pano de fundo, antes da gente começar esse bate-papo, que de fato é uma sensação que vai acontecer. Em algum momento ou outro da sua vida você vai ter essa sensação, porque ela não depende só de você. Depende do momento que você vive, depende do ambiente onde você chega, se você se sente intimidado pelas pessoas que estão lá. Tem um monte de temas que são importantes, né? Então, agora que a gente já tem um pano de fundo, já tem um início, eu queria que a gente começasse, então, esse debate. E eu queria ouvir de vocês qual que é a percepção de vocês sobre a síndrome do impostor. O que você pensa com isso e depois o que você pensa com isso? Eu acho que, para a gente começar a falar de síndrome do impostor, acho que é muito interessante a gente classificar o que realmente é uma síndrome do impostor ou é a parte normal da ansiedade que você tem, da expectativa que você cria. Porque você está dizendo que pode ter uma diferença de potência, de escala, alguma coisa assim? Exatamente, tem uma diferença de escala e tem uma diferença de conotação também, né? Se você for pensar na origem do que foi determinado como síndrome do impostor, isso começou em 1978, não é um tema novo, né? Mas onde foi detectado e como? Em 78 tinha duas psicólogas, eu não me recordo o nome delas, mas elas, nos Estados Unidos, elas começaram a fazer pesquisas com mulheres bem-sucedidas, né? E ela começou a entrevistar uma quantidade de mulheres bem-sucedidas e elas perceberam um movimento que não era tão incomum em 40% mais ou menos das mulheres que elas entrevistavam. 40%, que 40%. É muito o que está dizendo a pesquisa voltada para o público iniciante hoje de 43%. Isso, exatamente. E o que elas começaram a perceber? Elas perceberam que as mulheres, muito embora eram bem-sucedidas naquela época, essa quantidade que elas entrevistaram, 40% delas não se sentiam merecedoras do sucesso. Certo. Então, olha como a percepção ela é muito diferente, depende do ângulo que você olha. A sociedade considerava essas mulheres bem-sucedidas. Elas mesmas
não achavam que mereceriam aquilo. Isso já no mercado de trabalho? No mercado de trabalho. Mulheres em mercado de trabalho, que em 78 era muito menos, mas já tinha passado aquele movimento, né? Que mulher não podia trabalhar, essas coisas todas, aquela coisa toda machista horrível que tinha antes. Né? Mas em 78 elas começaram a perceber. Então esse termo surgiu em 78. Se a gente trouxer para a realidade do Brasil, em 2015 esse tema começou a ganhar força na parte acadêmica. Começou muito rede social, começou o tema de doença mental, né, e doença emocional, aquele problema todo, e aquilo começou a ganhar força no Brasil. Quando você chega em 2016, 2017, começaram a relacionar a síndrome do impostor com a liderança no ambiente de trabalho. Então toda a história começa daí, com essa força que tem hoje, né? E nesse contexto é muito importante salientar que tem uma diferença do que é uma ansiedade, uma expectativa, do que a síndrome do impostor, dessa impossibilidade. É lógico, quando você chega em algum lugar, é impossível você conhecer o lugar inteiro, e essa barreira de entrada que você mesmo cria, ela começa a te assustar, mas assim, é preciso lidar com isso. Eu vou passar a palavra então para o outro Marcelo, para a gente poder continuar, mas é muito importante salientar que é comum você se sentir meio que impossibilitado a curto prazo de caminhar na frente. É comum, tem que alinhar, baixa a bola, respira, analisa, força na peruca e vamos em frente. Isso aí. É assim. Eu acho que, pegando esse gancho na questão da origem, né, que é ser uma condição psicológica, né, ela está muito associada à percepção que a gente tem da gente mesmo, né? A leitura que a gente faz, né? Todos nós temos uma realidade virtual e a realidade real está tentando nos balizar ali para a gente conseguir se comunicar, conseguir se relacionar, conseguir colaborar, né? E promover o progresso da sociedade, né? Então, acho que assim, a primeira coisa, quando eu penso em síndrome do impostor, é a pessoa fazer uma autoanálise, né? Acho que é o primeiro passo, assim. Acho que o ABC de uma receitazinha, para lidar com síndrome do impostor, é reconhecer. E aí, sei lá, é uma ferramenta que eu uso para tantas coisas e acho que aqui ela se encaixa, cai como uma luva, que é a meditação, né? Então, assim, acho que é o A do ABC aí, é você reconhecer o que está acontecendo, né? É você falar, pô, será que eu não performei, não aproveitei melhor o tempo ali e tal, não gerei todo o impacto que eu podia gerar porque eu estou inseguro, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é você fazer essa autoanálise, né? Depois que você reconheceu isso, acho que você tem que passar para o B desse ABC, que é confirmar aquilo, né? Se você assumiu aquele pressuposto, falar, pô, estou inseguro. Sei lá, por que motivo? Sei lá, nesse exemplo que eu peguei da minha vida, por que me gerou essa insegurança? Com décadas de experiência, com capacitação de centenas de pessoas, enfim, eu tinha folga para fazer o que eu ia fazer, mas eu estava inseguro. Por quê? Porque eu passei muito tempo da minha vida, inclusive quando eu criei uma produtora de vídeo, junto com uma agência de mídia cognitiva e tal, me especializando na andragogia, em tentar criar condições para que gerentes, superintendentes, diretores, sócios, pessoas que já estão num certo nível hierárquico, ficassem à vontade em um determinado workshop, um programa de treinamento, no qual não se sentissem infantilizados. Então, uma gamificação, a parte do social learning, toda a parte da produção de vídeos, tudo isso levando isso em conta. E aí, o que ficou ali em algum cantinho da minha mente, e eu fui perceber quando deu aquele friozinho na barriga de, putz, vou entrar em sala de aula com um universitário pela primeira vez na vida e tal, pô, e a pedagogia, né? Eu bebi muito na fonte da andragogia. Sim. Será que eu devia ter feito um curso, alguma especialização, alguma coisa em pedagogia, para poder me atrever a falar com até menores de idade? Porque você tem pessoas de 17 anos numa turma de primeiro ano, né? Então, passou ali aquilo pela minha cabeça. E aí eu comecei, através da meditação, eu percebi tem uma insegurança, coisa que eu não tinha percebido no primeiro momento onde eu aceitei. Pô, topa dar aula? Topo. Pô, já faço isso há tanto tempo. Faço isso não, dava treinamento. Aula não. Então eu primeiro aceitei para depois perceber que tinha algum desconforto. Sim. E aí, então, acho que o A dessa história, né, o ABC dessa história é o reconhecimento, né?
depois você passa do reconhecimento para a confirmação. O que é a confirmação aí, né? É feedback, né? É você ir buscar feedback dos outros. Chegar para um professor mais experiente e falar, vem cá, você não quer assistir uma aula minha e ver o que você acha? Sim, Né? importantíssimo. Você Importantíssimo. pergunta para algum aluno mais velho, né? Tem muita gente em transição de carreira nesse mundo que a gente está da tecnologia, né? Eu dou aula para engenharia da computação, ciência da computação, defesa cibernética. Tem áreas que estão aí efervescentes, fazendo com que pessoas mudem de carreira. Tem muita gente pivotando a Com carreira certeza. aos 30 e poucos anos de idade. Tá? Então é fácil você encontrar um aluno mais velho na turma, parar para conversar, até a humildade de falar, vem Com cá, certeza. como é que você está percebendo a minha aula e tal, não sei o que, abre o jogo, conversa ali. Porque a gente tem um lado da vulnerabilidade que a gente não precisa esconder efetivamente, né? Faz parte da vida do ser humano ter áreas que ele precisa de desenvolvimento, que precisa de Sim. feedback, construção contínua, né? A vida, acho que isso é a vida inteira, né? Então, Sim. cada lugar que você vai é uma novidade. Assim, o nicho de educação, ele me chamou várias vezes e me chamou de novo agora, né? Eu fui diretor de RH do Colégio Porto Seguro em 2014 ou 2015, né? E o que você comentou é muito importante, né? Eles pegavam professores experientes que, o Porto Seguro, ele tem, assim, uma excelência em ensino, isso é reconhecido Altíssimo. mundialmente, né? Mas nos diferenciais que eu percebi no Porto Seguro tem a ver muito com o que você falou. Quando você pegava um cara potencial, ou seja, ele não tinha experiência, mas tinha muito conhecimento e precisava ser moldado, no Porto Seguro ele tinha um ambiente bacana porque tinha os coordenadores de matéria, coordenadores de polivalência, e uma parte do trabalho deles, como meta, e a gente que desenhou, era acompanhar aulas. Uma parte do dia dele, ele ficava acompanhando aulas para dar feedback, principalmente para esse cara novo, para ele ganhar segurança, cada vez mais familiaridade com os temas e com os alunos. Sim. Eram alunos pequenininhos, iam até terceiro ano colegial, são maiores do que eu, do que você, são os caras os pequenininhos também que são maiores do que ocupam eu, um certo já. espaço, né? Do que você não é muito difícil ser maior, né? Mas, segundo, terceiro ano já. Então, essa parte do acompanhamento e do feedback na educação, eu achei muito importante, talvez seja um dos maiores diferenciais de um colégio do nível do Porto Seguro, ter essa escuta da aula, ter o feedback, ter um relatório falando, olha, aqui é legal, aqui melhora, vamos fazer assim, a cultura aqui é desse jeito. Isso ajuda muito o profissional, principalmente no início da carreira, mas a vida inteira ajuda muito. Sim. Mas a síndrome do impostor, ela é muito evitada por isso, né? Porque ela tem muito a ver com a segurança que você tem, com o respaldo que você tem da sua gestão, né? Essa tríade, né, de professor, o coordenador e o ambiente, ele é muito importante para você determinar o seu sucesso até profissional e na sua carreira, porque a confiança que você tem, não o excesso dela, mas a confiança que você precisa para lidar e interagir com salas de aula, por exemplo, ou qualquer coisa, qualquer outra profissão, ela é essencial no começo da carreira. Isso é determinante para a evolução da carreira e do tempo que você vai levar para conseguir atingir alguns patamares. Sim, até se a gente for falar do chá, né? Competência, habilidade e atitude, né? Se você for ver hoje, na prática está invertido, né? As empresas estão buscando muito mais o cara que tem a atitude, porque ele vai, com o lifelong learning, ele não vai parar de se desenvolver e tudo mais. Mas é importante que você saiba que não é só ter atitude também, né? Essa questão, quando você só tem atitude e não tem muito o que oferecer, pode bater essa síndrome de, não, eu faço tudo e na prática você não faz nada ainda. Então eu queria, Esteves, que você falasse pra gente se tem alguns comportamentos que são mais facilmente perceptíveis no jovem que está entrando numa empresa, que está começando carreira, se tem algum comportamento que indica que ele está passando por algum tipo de conflito ou pela síndrome mesmo. No ambiente corporativo, eu acho muito importante, sem querer inverter a sua pergunta, mas assim, essa percepção, ela deve ser feita por alguém preparado para fazê-la, né? Então, eu vejo alguns problemas quando você fala de jovem início de carreira versus liderança e detecção de alguém que passa por um problema parecido com esse. E o primeiro problema, eu acho que, eu tenho certeza absoluta, porque eu lido com liderança de alta performance, eu tenho programas, eu faço e ministro programas de liderança de alta performance, e eu percebo que a aceleração de carreira que tem nas empresas
se não bem conduzida, ela começa a acelerar demais e dá qualidade de percepção de gestão de menos, né? Ok. Então, assim, para um profissional, antigamente, para um profissional atingir um nível de gestão numa grande empresa, você pega vou dar exemplo da Nestlé, eu passei pela Coca-Cola, trabalhei 8 anos na Coca-Cola, levava geralmente entre 8 e 10 anos para você atingir uma gerência júnior ali. Então, era uma preparação que vinha, né? Raramente você contratava um gerente. As pessoas vão acelerando a carreira dos gestores, por quê? Porque vira meio que uma trapaça que você faz com você mesmo. O cara ameaça ir embora, o cara é importante para você, fala, não, vem cá, eu te dou um dinheiro a mais, fica aí e tal. Então, e não tem budget, então você promove depois. Ou seja, você vai acelerando a carreira da pessoa, mas tecnicamente ok, beleza, mas emocionalmente o cara não tem estrutura para enfrentar a crise e principalmente para lidar com a pessoa no começo da carreira. Então, para você reter... Verdade, isso é muito verdade. Eu vivi isso exatamente numa situação como essa, que eu já estava na área há bastante tempo, em outras empresas, fui convidado para trabalhar numa empresa, e eu era gerente novo, não era gerente muito experiente. Só que naquela época, como a vaga foi aberta com o budget de gerente sênior, ele falou, cara, você entrou como gerente sênior. Cara, síndrome do impostor, né? Aquela situação, fala, e agora, o que eu vou fazer? E curiosamente, na minha vida, eu sempre me expus a situações como essa que eu não sabia muito bem do próximo passo, mas eu sempre me lancei, sempre fui um cara de muita atitude, e de acordo com o que eu tinha de cenário, eu tinha que me virar nos 30 e me desenvolver e tal, para buscar crescimento. Mas naquela situação, eu já fiquei exposto a um cenário extremamente complexo numa empresa de 4.000 colaboradores. Agora você tem que segurar esse tipo de onda, porque você é o gerente sênior, o seu próximo passo é ser diretor. E aí? E aí, você começando numa empresa gigante, eu já tinha experiência como gerente em empresas de porte menor, de repente eu me vi diante de um cenário desse. Foi ruim? Depende. Depende porque a gente sofre um momento de passagem, mas foi muito bom para minha carreira porque puxou o desenvolvimento e me preparou para... No seu caso, deu certo. Passos maiores. Mas assim, a gente rala muito nessa hora e essa síndrome a gente convive por muitos meses, não é por pouco tempo, né? Tem casos que não dá certo, e eu conheço, dá para encher os dedos de uma mão de profissionais que não se recuperaram disso. Nossa, foram dar o próximo passo, aceitaram, erroneamente foi convidado, a pessoa com de coração aberto aceitou, mas não suportou aquilo. Mas olha, não são dois casos, a gente vê muito isso acontecer, mas muito, e o cara não se recupera. É muito importante falar disso, porque as pessoas hoje estão, principalmente os de tecnologia, né, Marcelo? Como as empresas precisaram de uma demanda muito grande, contratou muito cara júnior como cara sênior, e as pessoas estão imaginando que esse boom que teve de tecnologia talvez não vai durar para sempre naquela mesma proporção que a gente tinha, e as pessoas ficam com um cenário completamente diferente do que é a realidade, e esse crescimento aceleradíssimo do cara já chega ganhando muito na empresa, e de repente não é tudo isso. Tem um cenário propício de tecnologia que tem um crescimento diferente, naturalmente, do que outras áreas? Sim. Mas a gente passou por um boom e eu acho que, principalmente, o público aqui da Impacta deve ter vivido com propriedade esse cenário, né? Os alunos viveram esse crescimento arrojadíssimo, né? Eu acho que esse descompasso entre a necessidade do mercado e a capacidade de formação de mão de obra para a tecnologia criou, como é que eu vou falar assim, turbinou esse problema que vocês abordaram agora. Então, assim, esse problema existe na sociedade como um todo, mas em tecnologia em particular, ele está muito acelerado. Faltam bons profissionais que dominem várias linguagens, que sejam full stack, que entendem de front-end, de back-end e tal. E aí, quando aparece um cara desse, que não é roubado pelo mercado internacional, porque também tem esse fator que está influenciando muito o segmento de tecnologia. Até, sei lá, 10 anos atrás não existia isso, você não exportava. Esse boom desse jeito, né? O mercado de tecnologia era um mercado interno. Agora não, agora desde que as tecnologias de comunicação virtual se sofisticaram e a capacidade de banda de internet também se tornou uma realidade, você exporta muito tecnologia, ficou muito mais fácil um profissional aqui estar trabalhando, ou mesmo ir para fora, trabalhando numa
empresa onde está ganhando em dólar ou em euro, enfim, numa condição que é muito interessante e o cara vai muito rápido É e isso aí aí. sobra o buraco no espaço. Aí você fala, pô, mas tem um monte de jovem procurando emprego. Tem, mas aquelas vagas estão procurando aquele Aham. profissional que já tem uma certa maturidade e tal. Então, como que o mercado lida com isso? Promovendo aquela pessoa que ainda não está pronta do ponto de vista psicológico. Síndrome do É o impostor caso é uma que você condição disse, né? psicológica, né? Então, É assim, o sim. cara ainda não está pronto do ponto de vista psicológico, a oportunidade apareceu, gerou aquele desconforto, mas beleza, ele assumiu aquele espaço. E eles foram se sustentando, esses profissionais que não têm a parte comportamental nivelada com a parte técnica, eles foram se sustentando por uma realidade que ainda é a realidade de mercado hoje, que a Sim. parte técnica ainda é forte. Sim. Só que tem uma revolução para acontecer em bem pouco tempo. Eu acho que o que dá um sinal, materializa essa revolução, é a previsão do fundador do GitHub. Não sei se vocês conhecem o GitHub, isso é uma coisa muito Sim. específica do mundo da tecnologia, mas enfim, é onde os alunos de tecnologia, ou enfim, profissionais de tecnologia, hospedam ali seus portfólios, né? Então, assim, é uma pequena rede social, tem interações Tá. e tal, né? Mas é uma pequena rede social. Se eu não me engano, hoje acho que está em torno de 100 e poucos mil usuários, uma coisa assim. E a previsão do fundador do GitHub é atingir 1 bilhão. Então você dá uma olhada na proporção de Meu um planeta Deus. com 8 Aham. bilhões de pessoas até 2030, logo aí. Sim. Então, por que ele está fazendo essa previsão? Por que ele acha que vai ter esse crescimento exponencial? Porque vai ficar muito mais fácil codar, vai ficar muito mais friendly codar, vai ficar muito mais Sim. amigável. Sim. E através dessas novas tecnologias, né, embarcando IA nessa história, vai ficar muito mais. A linguagem de programação vai ser muito mais através da linguagem natural. Uhum, Então, quer uhum. dizer, quem vai estar. Você vai dizer o que você precisa e. Sem. Eu domino essa linguagem, eu domino aquela outra linguagem. Então, assim, isso vai mudar o cenário, vai dar uma reviravolta no cenário de tecnologia, de uma forma que toda a parte comportamental vai ganhar um peso enorme. Não por acaso as faculdades começaram a colocar Sim. soft skills nos planos de Sim. ensino nos últimos anos. É verdade. Porque a parte comportamental vai ganhar uma força muito grande em muito pouco tempo. É verdade. Só complementando um pouquinho de tecnologia, né? Bom, eu trabalhei na KPMG durante 6 anos, eu fui diretor de RH lá também. Mas tem você falou de tecnologia e vem muito bem a calhar um comentário, né? A minha preocupação com não só em tecnologia, mas principalmente, eu acredito que em tecnologia a médio prazo, eu estou falando de 5, 6 anos, a gente vai ter uma falta de líderes em tecnologia. E eu vou te falar por quê. Nós contratamos para projetos muita gente de tecnologia, a gente procura profissionais especiais, né? Então tem um padrão elevado de exigência. Quando a gente identifica um cara bacana, né? Fala, meu, esse cara é adequado, ele tem a postura adequada, ele sabe atender o cliente, ele entende da linguagem. A gente vem pro cara e fala, meu, a gente quer te fazer uma proposta. E os caras gostam de contrato, né? De PJ, tal. Uma proposta, ó, se você vier aqui com a gente, tem uma carreira brilhante te esperando. Sim. Então, em 5, 6 anos, 7 anos, a remuneração aumenta. O cara fala assim, mas muitos, tá? Não estou falando de 1, 2, eu falei de encher os dedos de uma mão, você pode botar os 2 pés, as 2 mãos, mas eu cansei de ouvir, eu não quero. Não, mas então o que você quer? Eu queria te manter, então eu quero ganhar o dinheiro que eu ganho hoje, assim que acabar o projeto eu vou viajar, e na volta eu venho e eu te procuro de novo, e quem sabe a gente engata num outro projeto. E então, ele não quer engatar como gestor, líder. Não. como líder, ele quer ser... E assim, na carreira em Y, beleza, mas é que de fato está crescendo tanto que precisa de gente para gerenciar Exatamente. essa turma. O buraco que vai ficando, né, vai custando um peso de ouro, e isso é inviável para as empresas também, principalmente porque homem em hora trabalho, você vende a hora da pessoa, né? Isso me causa uma grande preocupação. Então, nesses temas de liderança que eu ministro nas empresas, a gente preza muito por isso. Então, assim, como formar o líder, mas o cara que engaja, que retém, identificar a pessoa certa, cada vez mais escasso, né? Então, é um desafio muito grande. Porque ele tem que ter totalmente procedente. A skill tecnológica, ele precisa entender do que ele está falando, mas ele também tem que ter uma capacidade de lidar com pessoas que não gostam de lidar com pessoas. Maioria eu sei um pouco dessa vivência, porque lá no começo de carreira, eu trabalhava configurando roteadores e servidores de telecomunicações, da Claro, da Vivo, esse era o meu trabalho.
As pessoas ficavam felizes quando conseguia falar a linguagem da máquina, mas não tinha tanto relacionamento interpessoal. Se pudesse, Então, colocar uma plaquinha, né? Não me encha o saco exato, e porque assim, eu estou trabalhando. como transformar um cara desse num gestor? E aí, até voltando aqui para a síndrome do impostor, tem muita gente que vive esse cenário, que é um bom técnico e foi chamado para ser um gestor, e não necessariamente isso acontece perfeitamente. Como que vocês da área acadêmica, educacional, pensam em ajudar esse cara que tem essa síndrome ou essa questão de não sou capaz? Como que vocês estão fazendo isso? Acho que assim, uma atitude que a Impacta foi muito pioneira e que eu acho que a maioria das faculdades hoje já está nessa página, já chegou nessa página. A Impacta começou isso há, digamos aí, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, que foi trazer soft skills para o plano de ensino de todos os cursos. Então, se você pegar qualquer curso de tecnologia na Impacta, você tem o primeiro semestre inteiro de soft skills. Bom demais. Qual foi a atitude, qual foi o recado que foi uma das coisas que me fez ir para a sala de aula, dar aula para sentir a temperatura, para ter esse feedback? Não adiantava seguir o processo do núcleo de carreiras, né? Eu falei que através de uma consultoria a gente identificou a necessidade de criar um núcleo de carreiras e aí acabei ficando responsável por esse núcleo e tal, e buscando parceria com as empresas, tentando diminuir essa distância entre o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico, né? Criando produtos ali para fazer essa aproximação, né? Muita gente precisando trabalhar em tecnologia, muitas empresas precisando de mão de obra e tal. Então essa era a ideia do núcleo de carreiras. E aí, com o chapéu de professor, eu ia lá e tentava entender como é que está a cabeça do aluno. E a cabeça do aluno estava, pelo menos há 4, 5 anos atrás, estava muito longe de entender que se o cara não for bom de gente, não adianta nada ele aprender a linguagem. Temos um caminho a perseguir ainda. Aqui vocês estão num caminho diferenciado, mas a gente fala com escolas do Brasil todo. Tem gente que já percebeu isso e tem escolas que ainda não perceberam isso com tanta clareza que, de fato, a soft skills ou esse controle emocional, essa preparação emocional. Quem dera eu ter uma Impacta quando eu estudava, né? Quando eu comecei a estudar, porque faz muita falta, né? Faz. Essa parte de soft skills, eu sempre falo, né? Eu falo brincando, mas é muito verdade. Em RH nada funciona sozinho, né? Não adianta ser um exímio matemático, um exímio toda a técnica de medicina. Se você não tiver empatia, se você não souber atender as pessoas, se você não tiver esse equilíbrio entre as duas coisas, é muito difícil você progredir numa carreira e até ter desejo, porque a síndrome do impostor, ela também te cerceia muito, né? Então você fica o cara de tecnologia só para seguir o raciocínio, onde que ele se esconde, né? Então assim, não, eu não quero, veja, não quero gerir, ele se acha incapaz de gerir muitas vezes, né? Sim. E você precisa encorajar esse pessoal, afinal, porque vai fazer falta. Vai fazer falta para toda programa empresa. De capacitação interna, então, né? quem dera, né, no tempo que eu estudava, né, eu já não sou tão novinho, mas ter uma escola, né, a Impacta, que se preocupa com soft skills. Não foi dado nada na sala de aula sobre soft skills. Era só a matéria, era passar, era o português, era a matemática. Ninguém queria saber se você estava bem, se você estava mal e como interpretava tudo isso. O exercício da empatia não existia. Então, assim, é muito importante isso. E se isso começar na academia, vai reverberar em algum momento nas empresas. Infelizmente, ainda não, né? Porque está muito cedo esse movimento. Mas eu acho que em 5, 10 anos você começa a ver profissionais já com essa habilidade. Falta muito. E vai fazer muita falta, eu garanto para vocês, vai haver buracos de liderança nas empresas e não vai demorar muito. Sim. A gente bate muito na tecla que a EducPay, ela é um elo, né, que promove educação, desenvolvimento, crescimento dentro das empresas. Então, a gente aproxima as empresas, a gente faz programa, tem universidade corporativa, tem várias coisas que a EducPay fomenta disso para dentro das empresas, para que esse vazio fique cada vez menor, né? Mas é muito importante que as empresas entendam também que faz parte do job description dela capacitar essa geração para coisas diferentes, porque às vezes o profissional vem sem saber, a empresa também não investe em soft skills
e acha que o cara que tem hard skills perfeitas vai dar conta do recado. Até no processo seletivo, eu queria ver a sua percepção. De fora, parece que o processo seletivo ou as métricas robóticas entendem muito de quem é você do ponto de vista de hard skills. E aí muita gente é contratada pela hard skills e depois ela é demitida pela soft skills. Se isso é de fato verdade e se no processo seletivo vocês já conseguem mapear alguma coisa de soft skills também. Eu garanto para você, tá? Eu acho que todo o machine learning ele ajuda, ele consegue deixar mais ágil o processo, mas tem plataformas que incluem os soft skills e começam a medir através de assessments. Legal. O quanto você... veja, não tem certo e não tem errado, né? Não se sinta perfil, menor porque você não passou, não foi aprovado. Mas, assim, é uma questão do que eles falam que é o fit cultural. Mas é muito importante saber qual é o fit cultural, né? Porque o fit cultural parece que um fantasma, uma entidade que não existe, né? Então, assim, é muito importante as empresas deixarem claro qual é a cultura dela, o que elas admiram, o que elas não admiram, para a pessoa ter compreensão de por que foi adiante ou não foi adiante. Então, isso é um passo muito importante. Mas eu garanto a você, se você não tiver uma análise crítica, detalhada, de um profissional experiente, para realmente identificar o potencial das pessoas, tanto em soft quanto em hard skills, fica muito complicado. Você é fadado a uma loteria, um cara ou coroa. Não dá para ser assim, né? Sim. Você tem muita condição de ser muito melhor. Eu acho que esse ponto que você colocou agora, tanto em soft skills quanto em hard skills, que é o gap que eu encontrei há 4, 5 anos atrás na cabeça dos alunos. Tem muito palestrante que trazia essa visão que o Eric citou agora há pouco. Contrata por soft skills e demite contrata por hard skill e demite por soft skills. Só que... Será que é verdade ainda? Não, isso está ultrapassado, já está muito ultrapassado. Mas As melhores empresas, sejam startups ou sejam grandes corporações, big techs e tal, já estão mais preparadas? Não, elas contratam por soft skills e hard skills em equilíbrio 50-50. Não tem mais esse fenômeno no mercado. E os alunos só uma percepção. Mas os alunos continuaram, porque assim, a gente está falando aqui num bate-papo, mas se você entrar no YouTube agora e começar a pegar palestras sobre o assunto, você vai ouvir grandes palestrantes consolidados no mercado, desses que vendem caro uma palestra, falando essa frase. O jargão, né? Eles continuam falando essa frase, só que não é verdade mais nas big techs. Muito bom saber disso, porque assim, a percepção que quem está de fora tem é que ainda isso acontece, né? Olha, acontece em muitas... Desculpa, acontece em muitas empresas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você olhar para as empresas que são sonho de consumo, você vai perguntar lá para os nossos alunos, onde você quer trabalhar? Quer trabalhar nos bancos, quer trabalhar aí já está movido a propósito, já está... nas auditorias, quer trabalhar nas big techs, quer trabalhar nas startups que tem potencial de virar o unicórnio. Aí essa frase não se encaixa. É verdade. Aí é 50-50. Mas você tem razão, porque... skills é um bicho de duas pernas. Porque eles já começam a pensar diferente, né? O processo de recrutamento ele já é motivado de outra forma, né? Porque o recrutamento ele é pautado pela forma de trabalho. E a forma de trabalho que impera hoje em dia nas organizações mais modernas, que se inspirou nas startups, essas com potencial unicórnio, para sobreviverem, é o formato de squads. Então, assim, num formato de squad, que grosso modo é grupo de trabalho, multidisciplinar, a mentalidade é uma mentalidade de liderança fluida. Então, você imagina um squad onde você tem lá, sei lá, um gerente financeiro encabeçando o projeto, aí você tem um coordenador de marketing participando, você tem lá umas meia dúzia de pessoas, e você tem um cara júnior de tecnologia nesse time. Na hora que você for conversar com os fornecedores, ele é o último, ele é o primeiro, cara. Ele pode ser o último na hierarquia, mas ele é o primeiro em tecnologia. Ele é o cara que vai entender se estão falando coisa com coisa. Sim, ele tem que ter uma postura de liderança. Ele precisa assumir a liderança. E quando você começa a falar isso para o aluno no primeiro dia de aula, no primeiro semestre, o cara fala, opa, então liderança não é uma coisa que dá para aprender quando eu virar gerente daqui a 4, 5, 10 anos. É já. Eu preciso saber me comportar quando eu for a pessoa que tem que pedir a palavra e assumir uma postura. Com certeza. Então, eu citei liderança, mas isso serve para outras soft skills tão elementares muito quanto bom, muito liderança. bom. Então é muito importante você saber
que aqui na Impacta o mindset já é diferente para formar você desde o começo da carreira, já pensando de forma diferente, pensando numa jornada que encaixa com o perfil das empresas que mais empregam hoje. É isso, Marcelo? Na verdade, para você entender de onde vem essa cultura da Impacta, ela vem da origem. Assim, a Impacta, ela não nasceu faculdade, ela nasceu empresa de treinamento e durante muitos anos, não, durante décadas, foi empresa de treinamento, é empresa de treinamento. Então, quando ela nasceu, quando ela cria a faculdade, né, quando o Célio, o fundador da Impacta, criou a faculdade, já tinha um know-how de treinamento de muito tempo e a cultura hands-on já era reconhecida pelo mercado e foi o que definiu o DNA dos professores. Os professores que estão lá na Impacta estão no mercado. Então, assim, a gente tem a sensibilidade, a gente está no jogo e consegue entender qual é a realidade. Então, esses gaps que eu falei que às vezes tem numa frase de palestrante para a dor que o dono de uma startup ou que os executivos de uma empresa têm, para a gente é muito mais óbvio, é muito mais nítida, porque a gente está no mercado, a gente está entendendo o que está acontecendo. Sim. E aí, quando você sabe exatamente o que está acontecendo e sabe que a realidade é essa, é par e passo, pelo menos nas empresas que são objeto de desejo aí dos nossos alunos, você já começa os cursos com esse approach de soft skills. Pensa, uma disciplina durante todo um semestre, ela é 1/5, são 5 disciplinas, Legal. é 20%, é bastante, e a gente tem agora planos para expandir para segundo, terceiro semestre. Legal. Então, quer dizer, você prepara a pessoa para que ela entre na realidade do mercado de trabalho, Sim. ocupando a necessidade que tem. E aí você começa a colher cases de sucesso. Então, quando você vai iniciar um curso de primeiro semestre hoje, eu sempre pego um aluno de segundo semestre que já está há alguns meses, sei lá, num programa de estágio de um grande banco, de uma multinacional e tal, e trago lá para participar da aula de abertura. Legal. E aí ele conta por quê. Essa é a parte mais legal dessa disciplina. Ele conta por que ele conseguiu sair bem num processo seletivo. Ele fala, legal. tem várias pessoas que eu conheço que participaram do processo seletivo que dominam as linguagens como eu dominava, mas eu consegui, nas dinâmicas de grupo, na entrevista, entender qual era a cultura, né? O Marcelo estava falando sobre essa importância do fit cultural. Sim. Se você não sacar, durante o processo seletivo, qual é a cultura... E aí você vai falar, bom, beleza, mas aí você vai jogar para a torcida? Você vai falar, não, você vai se adaptar. Que te aprove se você não sacar qual é a sua jornada é curta, o pace né? da empresa, qual é a cultura da empresa, Aí qual é acaba a sofrendo, da empresa. né? A empresa às vezes contrata errado, o colaborador entra num jogo que ele não faz sentido aquele jogo para ele, perde tempo, né? Perde tempo. É fundamental. Nossa, eu vou repetir porque quem me dera, né? Eu ter tido isso tudo. A gente foi aprendendo na marra, né? Foi aprendendo a identificar meio que ali ao vivo, né, trocando o pneu em movimento, né, ter uma preparação seria fundamental. Né? Na prática e lendo, né, que a gente ia pegando os livros, as novidades iam acontecendo e a gente foi se preparando de uma forma que é muito mais lenta, né? Vai anos até você digerir você de forma muito, autodidata, né? Eu acho que a aceleração da carreira podia ser antes dela começar. Mas ó, é até importante falar que assim, a gente é aficionado por tecnologia. A EducPay respira tecnologia, tudo que ela faz é tecnologia. Estamos mega avançados em inteligência artificial para criação de conteúdo, para treinamento e desenvolvimento. E eu acho que é um momento oportuno para fazer uma chamada aqui de uma empresa que se chama Factorial. Ela tem sistemas para RH e você que está assistindo a gente, às vezes está numa empresa que não tem esse controle de, estão me desenvolvendo, não tem métricas, não tem como você entender como que está o desenvolvimento da tua carreira. Cara, pede pro teu time de RH e falar com o pessoal da Factorial, porque eles têm muita tecnologia que auxilia, não só para os temas que são tradicionais de DP e tudo mais, mas auxilia nessa jornada de entender o colaborador com métricas de como que ele está se desenvolvendo e para onde ele tem que correr se ele quiser crescer na carreira. Então, queria fazer essa chamada deste parceiro nosso, mas olhando para vocês aqui, eu queria que vocês comentassem, primeiro, o Esteves falando assim de qual que é o papel do líder
nessa jornada para ajudar o cara que está com essa síndrome do impostor lá no começo de carreira e depois a parte que você, Perozelli, fale da parte do network. Então, como que a junção dessas potências, tanto de um bom líder quanto de um bom network, pode fazer o cara se sentir mais tranquilo na carreira dele, né, diante desses desafios? Certo. Bom, a liderança, eu gosto muito do tema de liderança e o papel do RH, a gente sempre fala, né? Acreditem, né? O RH, ele não tem que ele brilhar, ele tem que fazer o líder brilhar. Sempre falo, porque o líder é o aliado do RH e a cultura da empresa está na liderança, né? Então, para o líder, eu acho que atitudes do líder que pode amenizar essa sensação de síndrome do impostor. Primeira coisa, né? Reconhecer ainda, falar assim, eu só reconheço o altíssimo desempenho. Não, cara, começa pequeno. Reconhece as pequenas conquistas e você vai aumentando o nível das conquistas, vai dando segurança para o profissional, né? Eu acho que, assim, a empatia é essencial. Então, se coloca no lugar dele entrando na empresa, tenta reconhecer, você consegue, com alguma experiência, você consegue detectar se ele está tendo algum problema pessoal também. O nível de exigência, ele pode ir mudando conforme a sua percepção. O líder ele precisa ser treinado a alavancar pessoas. E para alavancar pessoas, você também tem que entrar na mente e no coração das pessoas. Você não consegue, nunca é uma coisa unilateral. Então, a pessoa contribui com você à medida que você contribui com ela, né? Então, isso é papel da liderança. E, assim, precisa tomar muito cuidado para o líder não ser o impostor da carreira da pessoa, que às vezes o cara fala, não tem paciência. Veja, começo, né? Não ter paciência não cabe para líder. O líder ele tem que ter a paciência e tem que ser energizado à medida que as pessoas evoluem. E cada um evolui de um jeito. Não adianta você padronizar, não, comigo só trabalha assim. Não adianta você querer modelar as pessoas. Você tem que ser dirigente, você tem que ser firme. Firme é muito diferente de duro. Né? Ser firme é apontar a direção, ser justo com as pessoas. A falta de justiça dá insegurança nas outras pessoas. Por que ele pode e eu não posso? Por que ele tem e eu não tenho? Então, são coisas muito básicas que o líder tem que perceber e é de pessoa para pessoa. Não adianta ele falar, a minha massa, vou cuidar. Não, você é líder, você tem que ter tantos liderados quantos você consegue cuidar. Tem uma métrica que chama Span of Control, eu não sei se vocês já ouviram falar. O Span of Control, muito grossamente falando, é o limite que você pode ter de liderados, aqueles que você consegue cuidar. O que é cuidar? Cuidar é exigir, né, o que ele precisa fazer, com toda a parcimônia, com toda a educação. Falta de educação não cabe em lugar nenhum. Grosseria, grito, levantar a voz, só causa insegurança e não vai te trazer resultado. É um tiro no seu próprio pé. Viu, líder? É um tiro no seu próprio pé. Né? Não pode, né? Não cabe em lugar nenhum. Mas passado essa parte que beira a ética, né? Então, assim, saber tirar o melhor da pessoa é saber ler a pessoa e saber colocá-la no lugar onde ela rende mais. Não adianta você colocá-la no lugar que ela não tem aptidão. Por exemplo, eu adoro jogar futebol. Eu não vou morrer de fome, cara. Eu não sei jogar futebol. Não vai, né? Não adianta querer me... Assim, mas colocar já basquete, talvez... Bacana, né? Eu acho que dá legal. Então, assim, saber ler e saber qual é o potencial da pessoa, não ficar ressaltando o que a pessoa não tem, mas exaltar o que a pessoa tem. Sim. Eu acho que é um grande, assim, começando por aí, e eu já acabo minha fala sobre esse assunto por aqui, seria suficiente do líder se ele conseguisse fazer essa parte básica. Eu acho que colaboraria muito com as pessoas, principalmente em início de carreira. Boa, boa. E até dentro do próprio esporte, né, que você trouxe aí o exemplo do futebol, do basquete, né? Depois que você trouxe o cara para o basquete, falou, pô, beleza, esse cara aqui vai no basquete, aí você ainda tem que encaixar ele no campo ali, né? Esse cara vai bem como armador, ou ele vai jogar ali de ala, ou de pivô. Então, assim, isso é uma coisa que nas grandes corporações, né, no Globo, no Itaú e tal, a gente fazia, né? Era parte do job description fazer isso, e as pessoas em começo de carreira meio que te adotavam, assim, sabe? Quando você mudava de área ou acontecia alguma coisa e perdia o laço, o cara continuava te procurando, ele ficava meio órfão, porque é uma necessidade que está mal resolvida. Só o perguntar, né? E aí, tá indo bem? Tá precisando de ajuda, né? Exatamente. Ainda que você não seja mais o líder dele, mas, cara, como isso faz falta, né? A pessoa tem alguém que tá olhando, opa, alguém tá me olhando, né? Mas isso então, coloca o tema do network, porque
network começa desse jeito, né? Começa um apoiando o outro, no começo de carreira, depois você vai expandindo toda a sua rede com pessoas de outras empresas que você já trabalhou no lugar, depois essa pessoa foi para outro lugar. Então, essas características que você conhece lá nos bastidores, network não é só você fazer contatos com as pessoas esperando receber alguma coisa. Network começa com você doando, talvez, a sua expertise, seu tempo, a sua parceria. Sempre é uma troca. Isso facilita nessa síndrome do impostor? Você acha que o network ajuda? Tem uma frase que eu não me lembro agora quem é o autor, se eu não me engano é até uma autora, mas enfim, que diz que network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? E eu comentei com vocês que em 2008 eu montei uma produtora de vídeo, que depois virou uma agência de marketing com ênfase em mídia cognitiva, né? Que é vídeos com foco em aprendizagem e tal. E com certeza mais de 50% dos meus clientes foram pessoas que trabalharam comigo e que eu não tinha a menor intenção. Aí eu ia lá na Globo, ia no Itaú, alguém que foi para Netshoes, alguém que foi para Sodexo, enfim, os caras que trabalharam comigo foram migrando no mercado, não ficou todo mundo na Globo e todo mundo no Itaú, o pessoal foi circulando pelo mercado. E aí lá na frente, quando eu comecei a atender grandes empresas com produção de vídeo e treinamentos, eu fui achando esses caras sem querer no mercado, né? Então eu acho que esse network sem querer, de você simplesmente se interessar pela pessoa. Ser genuíno, né? De forma genuína, de forma verdadeira, né? Ele acaba te levando para o lado certo, sabe? Que bom, muito bom. Gente, conforme eu disse, o tempo passa muito rápido, a gente está chegando no fim, então, Pirozelli, eu queria que você falasse para a câmera, para o aluno, para quem estiver nos assistindo, o que esse cara precisa fazer para vencer ou o medo ou essa síndrome do impostor. Então, lá no começo da conversa, eu comecei a falar de um ABC e parei no B, né? Eu não falei o C, não cheguei no C. Então, eu acabei pegando algum gancho aí em alguma coisa que a gente emendou a conversa aqui. E eu falei do A e do B, que foi o reconhecer e confirmar, né? Então, assim, sugerindo a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma forma de você sentir, entender, né? Uma definição de meditação é observar pensamentos, né? Ali, quando você isola os inputs dos 5 sentidos e se concentra exclusivamente em algo simples como respiração, aliás, eu recomendo que a meditação seja baseada na respiração consciente, você vai observar o que está passando na sua cabeça. E aí você vai encontrar questões psicológicas que podem estar gerando um desconforto. O B dessa história é o confirmar. Vai buscar feedback, o network vai ajudar muito nesse sentido. E o C da história, aí a minha sugestão, eu acho que é o mais singelo dessa história aí, é o celebre pequenas conquistas. Legal. Consiga algum pequeno êxito e aí comemore esse pequeno êxito. Não precisa ser nada com bolo de champanhe, pode ser uma coisa bem mais simples, mas celebra essa conquista ali. Às vezes um aluno que te traz um feedback, consegui entrar no programa de estágio daquela grande consultoria, consegui entrar no programa de estágio daquele grande banco e tal. Legal. Fala, que legal, vem aqui e dá esse depoimento na turma que vou começar a ministrar o curso no semestre que vem e tal. Você começa a criar esse ambiente de autoconfiança, de, o que eu estou fazendo é importante, está gerando impacto, eu devo estar fazendo bem feito para ter gerado esse impacto positivo na vida dessa pessoa, porque no bottom line, no fim da história, o que interessa é isso, é gerar impacto positivo na vida das pessoas, né? Sim. Muito legal. Acho que para isso que a gente está aqui. Muito bom. Nós, né? Muito bom. Agora, sua vez, Esteves, diga aí para aquela câmera ali, quais são suas considerações aí. Bom, as minhas considerações em relação à síndrome do impostor, início de carreira, a primeira coisa, né, eu peço que vocês não esqueçam isso, é uma sugestão que eu dou. Primeiro, se trate bem. Né? Se trate bem, assim, tenha compaixão de você, porque a gente trata bem tantas das pessoas, né? Então, antes de colocar na sua cabeça, eu não sou capaz, é muito grande para mim, não dá, tenha coerência nos seus pensamentos, né? Às vezes, realmente, o desafio é grande, mas, assim, respira, né? Na Arte da Guerra, tem uma citação lá, que é talvez a mais popular delas, né? Quando o negócio é muito grande, é dividir e conquistar. Fatia o problema, analisa, vê se faz coerência, vê se tem sentido, enxerga o ambiente, mas principalmente se trate bem, né? Não se desmereça, ninguém é incapaz de nada, temos provas suficientes na história da humanidade que tudo é possível, tudo dá para se resolver, mas primeira coisa, né?
não vá se diminuindo de cara, né? Se trate bem, saiba quem você é, vá com firmeza. O que você não sabe, às vezes um sincero não sei, quero aprender, vale muito mais do que você tentar superar alguma coisa que você não tem segurança. Tenha segurança, adquira segurança e vá em frente. Mas a primeira coisa, né? Não saboteie você mesmo, né? Então, assim, se trate bem, você sabe, você tem as suas experiências, ainda que seja na escola, ainda que você não tenha experiência corporativa, você tem os seus valores, então, assim, sempre meça muito, nem todo mundo quer te ajudar, infelizmente, né? Eu aprendi na Coca-Cola que os bons são maioria, né? Então tem esse jargão lá e realmente os bons são maioria, mas tem uma minoria que existe também. Então, assim, nem todo mundo quer te ajudar, sempre mede, sempre analisa, eu acho que é muito importante, mas principalmente não esqueça quem você é, né? Exatamente. Você não pode ser menor do que a realidade mostra que você é, né? Então, se trate bem, tenha brio, né? Respira fundo, analisa e vai em frente. É muito bom. E para fechar, eu queria dizer assim que a gente vive numa era de redes sociais onde parece que todo mundo só tem sucesso na vida. Onde todo mundo é feliz, onde todo mundo ganha bem, onde todo mundo é o destaque na empresa. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. A gente tem dias ruins, dias bons, momentos bons na empresa, momentos não tão bons. Então, assim, não se apegue ao sucesso do outro e não queira que o seu sucesso seja maior do que o dele, porque gera uma competição onde a gente perde essa competição para nós mesmos. A gente entra num cenário psicológico, mental complexo demais e que a gente ainda não tem capacidade suficiente para lidar com essa pressão que a rede social nos trouxe. Por isso que tem muita gente doente, por isso que tem muita gente com problema, com uma ansiedade que nunca teve, porque as pessoas começam a se comparar demais. Então, para você ter uma síndrome do impostor menor do que normalmente as pessoas estão tendo, se conheça, entenda quais são suas potências, trabalhe forte nas suas potências e de vez em quando dá uma corrigidinha naquilo que você precisa melhorar, mas de fato foca naquilo que você é bom e não fique se comparando, porque pode ser que você se compare com um fake que está lá na rede social, fingindo que está feliz, fingindo que deu tudo certo. Eu quero também te fazer um convite novamente para você baixar o aplicativo da EducPay, seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho, porque toda semana tem um episódio novo aqui na Facu. Eu quero agradecer de coração ao Pirozelli e ao Esteves, os Marcelos, que estiveram aqui com a gente, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Muito obrigado. Se você quiser dar um agradecimento especial, palavras finais, estão liberados. Agradecer por vocês terem vindo até aqui, que hoje o Na Facu foi literalmente na Facu, né? Foi na Facu. Agradecer ao Esteves pelo aprendizado, pela abertura desse network que eu espero que a gente alimente ao longo do período aí. E agradecer a quem teve paciência de assistir até esse ponto aqui, contando aí com as nossas sugestões, né? Singelas sugestões que podem de repente impactar aí o dia a dia das pessoas, né? Que acho que é a intenção, né? Muito bom. Do podcast. Legal. Bom, eu sou quem agradece, Pirozelli, pela sua experiência, né? É sempre legal falar com as pessoas do meio acadêmico, né? Então, a Renata, vocês todos aqui, né? Queria agradecer de coração ao convite, né? Queria agradecer às empresas que eu estou trabalhando hoje, porque eu falei, olha, eu estou trabalhando, mas eu tenho um dia bastante legal hoje, que eu vou participar de um podcast. Eu estou na Rede Ápice de Ensino, né, que são colegas aí de você, tem um projeto fantástico lá. Também trabalhando numa empresa chamada Spectral Solutions e Astro 34, de alta tecnologia química. O pessoal lá é ligado nesse assunto de desenvolvimento de pessoas e trabalha muito desenvolvimento. E eu tenho a minha empresa também, a HR Key, que trabalha com liderança de alta performance. Queria agradecer ao meu sócio e a todo mundo que me apoia nessa iniciativa que eu adoro tanto fazer. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês. Valeu, obrigado. E obrigado a vocês que estão assistindo a gente. Até mais, tchau, tchau.